Agora vai. Bem, agora só ser agressivo com esses bichos. Rapidinho vai dar cura. Aqui os próximos. Pronto, agora chegou. É parceiro aqui. Só bora. Toma. Vai. Pronto, cura. Mano, agora ferrou. Vamos aqui só pra ficar espertinho. Eita, espertinho. O que tem que ficar esperto aqui? Ferrou geral. Qual é? Não, já era pra mim. Falei que já era.